Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui mais cabeludo do que antes. É, a quarentena não tá ajudando, fazendo a minha barba daquele jeito, né? Do jeito que Papai do Céu permite, com muita improvisação. Mas enfim, não vou tirar a barba não, vou ficar meio assim, desse jeito, pelo menos, até a pandemia acabar, tá? Dá pra ficar um pouco mais à vontade agora, pelo menos, né? Com relação a isso. Eu resolvi gravar mais um vídeo, tá? Algumas pessoas aí, os meus amigos queridos do coração, devem ter visto que eu fiz alguns posts aí recentes a respeito de coisas que eu não concordo muito, tá? E às vezes eu fico preocupado das pessoas não entenderem o que eu tô querendo dizer no final, né? Assim, importante dizer que eu tenho os meus posicionamentos políticos, as coisas em que eu acredito, tá? Que eu acho que seria o ideal. Eu tenho os meus posicionamentos também em relação a essa questão toda da pandemia, aliás. Mas o que eu penso a respeito disso, tá, pessoal? Por que eu não fico o tempo todo postando isso, defendendo aquilo, etc e tal? Não é porque eu sou isentão, não. Muito pelo contrário. Como eu disse, eu tenho meus posicionamentos. Mas é porque o meu posicionamento vai mudar em nada a sua vida. Entende? O posicionamento que a gente adquire, ele tem que ser baseado em raciocínio lógico, né? Que é utilizado ali com inteligência básica e rudimentar. Entendeu? É você ter um pouquinho de senso crítico, olhar para as coisas sem necessariamente pensar só no seu lado, né? Mas também pensar no todo, porque afinal de contas, decisões que são tomadas para todo mundo precisam ser consideradas para o todo. E é um pouco disso que eu queria falar hoje, tá? E é um pouco a respeito disso que eu tenho postado. Não sei se eu estou sendo muito claro na mensagem que eu estou passando, tá? Acho que tem gente que está achando que eu sou direitista, outros achando que eu sou esquerdista, e na verdade eu sou... não é da sua conta. Essa é mais ou menos a mensagem. E não por ser mal educado, não é essa a intenção, tá? Não me entenda mal. Quando eu digo não é da sua conta, é no sentido de que não vai mudar em nada a sua vida, o que eu penso, o meu posicionamento político. Esse é o começo da minha mensagem, tá? O que eu tô querendo propor hoje aqui nessa reflexão que a gente tá fazendo juntos, tá? É outra coisa. Vou começar com uma pergunta. O que é o certo para todo mundo hoje, tá? Quando a gente pensa em sociedade de fato, é ficar em casa ou é sair de casa? Pensa aí um pouquinho. Eu acho que você não precisa pensar, porque provavelmente você já tem o seu posicionamento, né? A respeito dessas coisas. Então, assim, o que eu penso, tá, gente? O que eu penso é que não é da nossa conta. Você vai entender o meu raciocínio já já, tá bom? O ponto é o seguinte, vou começar dizendo o seguinte, todo extremo é perigoso, tá? Se você olhar na história da humanidade, você não precisa ser nenhum cientista, você não precisa ser um historiador, você não precisa ser ninguém com profundo conhecimento de história para entender, à medida que você analisa um pouquinho, por cima, superficialmente, que todo conflito, seja ele entre nações ou entre pessoas, é gerado por alguma situação extremista, tá? Tudo isso é baseado no extremo. Então, assim, todo extremo é perigoso, seja ele para o suposto bem, ou seja ele para o que é ruim, tá? É muito subjetivo isso, né? O que é bom, o que é ruim. Cada um tem a sua opinião a respeito disso. Esse é mais ou menos o ponto, tá? Então, assim, o que acontece? Como é que uma pessoa que não está vivendo uma situação consegue dizer a outra o que é melhor para ela? Entende? Uma pessoa que não está passando necessidade, fome, né? Dificuldades na sua casa, porque não tem como trabalhar de casa, está passando por uma realidade que você que está na sua casa trabalhando na frente do computador não está. Então você não tem o direito de dizer a essa pessoa o que é o melhor para ela fazer, entende? Eu acho até que você pode expor a sua opinião, nós podemos expor a nossa opinião, mas a gente não pode obrigar a outra pessoa, né, a agir da forma que a gente está agindo. O mesmo se aplica para uma pessoa que eventualmente está na sua casa com pessoas que estão dentro do grupo de risco ou que de alguma forma está convencida de que não pode sair de casa porque vai causar mais mal para os outros. Ok, tudo bem. Mas quem pensa de outra forma, quem acha que a gente tem que sair de casa de fato porque senão a economia vai para o buraco e tudo mais, não tem o direito de obrigar a pessoa que quer ficar na sua casa a sair. Então, bem da verdade, assim, qual é a solução para essa situação toda? Não tem. Não existe uma solução.
Acho que esse é que é o ponto que ninguém está conseguindo sacar. Não tem um problema só. Começa por aí. Como é que você resolve todos esses problemas e todas essas realidades com uma solução só? Vamos falar de uma coisa um pouco mais profunda até. Vamos ampliar um pouquinho a nossa compreensão a respeito desse contexto, tá? Acho que todo mundo conhece a regra de ouro. O que é a regra de ouro? A regra de ouro é você não fazer para outra pessoa o que você não gostaria que fizessem com você. E o oposto também, é você fazer por outras pessoas aquilo que você gostaria que elas fizessem por você, correto? Então tá, isso não é empatia, gente, isso é regra de ouro, tá? São coisas diferentes, isso é princípio ético de respeito e de caráter, entendeu? Você, né, só entregar às outras pessoas aquilo que você gostaria de receber, né? Que significa que você tem um mínimo de inteligência ética, né, dentro de uma sociedade, tá? Isso, inclusive, foi um raciocínio muito legal que veio de uma pessoa que eu admiro muito, que falou a respeito disso. Eu achei muito legal, porque realmente não tem nada a ver. Empatia é uma coisa, regra de ouro é outra. O que é empatia? Empatia é você tentar, e muita ênfase na palavra tentar, é você tentar colocar-se na posição de outra pessoa. Por que eu falo tentar? Porque é impossível, por mais similar que seja a tua história com a da pessoa que está te contando, alguma coisa que ela passou, que você consiga entender na plenitude o que essa pessoa está sentindo, entender com perfeição. Não dá para fazer isso, e eu vou dizer por quê. Porque o ser humano é único. A sua história, a sua bagagem, os seus traumas, as coisas que te tornaram quem você é, elas são muito particulares suas, porque você lidou com outras pessoas únicas também na sua vida que não viveram na vida dos outros da mesma forma que viveram na sua. Então é impossível, absolutamente impossível que empatia seja você saber exatamente como a outra pessoa se sente, entende? No entanto, o que é a empatia então? É esse exercício de você buscar entender ao máximo possível o que a outra pessoa está sentindo dentro da realidade dela. Por isso que a empatia ela tem que ser despida de julgamentos, ela tem que ser despida de classificações, ela tem que ser despida de uma porção de outras coisas que a gente traz na nossa bagagem. Porque uma pessoa que está exercendo empatia, ela não está ali como um juiz para julgar se a pessoa fez o certo ou errado. Ela está tentando ouvir para entender e aí sim buscar formas de ajudar, que jamais serão dizer a outra pessoa o que ela tem que fazer. Empatia não é dizer aos outros o que eles têm que fazer. Empatia é entender, né? É buscar ao máximo entender. O resto são outras coisas que numa outra hora, num outro vídeo, acho que vale a pena a gente ter esse bate-papo e ter essa reflexão também, tá? Por que eu tô tentando para esse ponto aí da empatia? Porque é o que tá faltando, galera. É o que tá faltando pra gente hoje, tá? A gente tem mania de querer dizer para as pessoas o que elas têm que fazer da vida delas. Entendeu? A gente tem mania de achar que se a gente é da esquerda, a gente tem mania de achar que todo mundo tem que ser da esquerda. Se a gente é da direita, a gente tem mania de achar que todo mundo tem que ser da direita, porque senão não presta, né? Enfim, é assim que funciona. E eu vou até um pouco além, tá? Vocês já viram aquele desenho do Pateta? Vocês devem ter visto aquele desenho do Pateta já, né? Do Pateta no trânsito. Quando ele entra no carro, que ele se transforma numa outra criatura, num monstro, né? Um cara super calmo, tal, super tranquilo. Quando ele entra atrás do volante, ele vira um monstro e sai, basicamente querendo matar todo mundo pelo caminho, tá? Isso acho que às vezes é o que acontece com a gente atrás da tela de um computador. Porque a gente não entende que o formato da mensagem que a gente passa, ele é tão importante quanto a mensagem em si. E às vezes, quando você passa a sua mensagem, aquilo que você acha que é bom para as outras pessoas de uma forma muito agressiva, de uma forma assim, que você diminua outras pessoas, né, de uma forma ruim e pejorativa, você está destruindo a sua mensagem. Você não está destruindo a pessoa, porque assim, ela tem duas opções quando ela vê uma mensagem como essa. A primeira, vou cagar para tua mensagem, que é muito comum, né? E eu costumo praticar isso, inclusive, com alguma frequência. A segunda é ficar muito puto com você, ou tirar você das redes sociais, ou começar a discutir com você, que é o pior cenário possível. Então pensa comigo, para que você postou essa mensagem? Foi para arrumar briga? Então assim, deixa eu entender, vamos falar de um assunto que eu acho que tem relação com isso aqui. A bendita da medicação da cloroquina, tá? Vamos lá. Não estou dizendo que eu sou contra ou a favor, tá? Só estou dando um exemplo, vamos lá.
e eu vou postar uma mensagem ali dizendo assim, quem acha que tem que usar cloroquina é idiota, entendeu? É fascista. Por quê? Dentro do próprio fórum de medicina, entre médicos e cientistas, o que eles fazem? Qual que é o processo? É assim, básico, tá? Você não precisa pesquisar muito para saber. Os médicos, eles conversam entre si, eles trazem as suas propostas daquilo que eles entendem com base nos estudos deles, né? Da compreensão e da experiência deles, e eles discutem. E sempre, sem exceção, você vai ter pessoas que são contra e pessoas que são a favor. O que eles fazem? Uma porrada de testes, né? Vários testes, depois eles chegam a uma conclusão específica e essa conclusão é oficializada para que todas as pessoas, né, a sociedade em comum possa utilizar, ok? Até aí legal. Sabe o que acontece depois disso? Você vai se assustar agora. Mesmo depois que tudo isso é feito e que há uma posição oficial, há cientistas e médicos que ainda são opostos à ideia oficial. Por quê? O cara não muda o posicionamento dele porque chegaram a uma conclusão diferente. É a opção dele, ele tem liberdade de fazer isso, entende? Só que ele não sai detonando todo mundo por causa disso. Ele simplesmente não vai receitar aquele medicamento ou aquele tratamento porque ele não concorda. É simples assim. Então o que ele está fazendo aí? Ele está destruindo alguma coisa? Não. Ele está passando a mensagem do que ele acredita de uma forma construtiva. Isso é fazer um comentário construtivo, entende? Qual que é o lance? Qual que é o absurdo em que a gente vive hoje? E isso que eu acho que ninguém está enxergando, pessoal. Vamos lá? Se os médicos que entendem desse assunto fazem este processo, o que os políticos entendem desse processo? A gente soca o pau no Bolsonaro porque ele tá falando para usar cloroquina, mas a gente não entende que o cara que tá falando para não usar esta porcaria desse medicamento também não sabe. Ninguém sabe, ninguém sabe. O Bolsonaro não sabe, os outros médicos não sabem, o Dória não sabe, nenhum deles sabe. Sabe o que eles sabem, na verdade? Quando é que vai ser a próxima eleição? O que eles sabem de verdade é que a gente vai ficar se matando nas redes sociais para defender a bandeira deles. Porque, na verdade, como eu postei esses dias, a gente não está defendendo a cloroquina porque a cloroquina é boa. A gente está defendendo a cloroquina porque a gente gosta do Bolsonaro. A gente não está sendo contra a cloroquina porque a cloroquina é ruim. A gente está sendo contra porque a gente detesta o Bolsonaro. Você entende o que eu estou dizendo? Então, assim, e a mesma coisa pro oposto, né? Quem torce ali para quem, de certa forma, tem um pezinho mais pro lado da esquerda, também soca o pau na cloroquina porque é contra o Bolsonaro e pronto, acabou. Não tem nada a ver com a medicação, porque, desculpa a sinceridade, sinceridade de amigo, sem agressividade, você não entende nada de cloroquina, de medicina, de coisa nenhuma, nem você, nem eu, nem ninguém que posta essas coisas para você nas redes sociais, que você sai abraçando como se fosse uma verdade absoluta e defende e briga com seus amigos a respeito. Você não sabe de nada do que está acontecendo, entendeu? Nem eles sabem. O que está acontecendo é uma briga política que você não está conseguindo perceber, que só gera uma coisa: extremos e conflitos. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para a gente poder discutir um pouquinho a respeito dessa coisa toda que está movimentando tanto aí as redes sociais, né, as discussões entre as pessoas e até fazendo as pessoas se matarem aí como se, nossa, assim, se eu não fizer as pessoas pararem de pensar que cloroquina é uma coisa boa e se eu não conseguir chamar todo mundo que quer usar de imbecil, eu não estou cumprindo o meu papel como cidadão. Gente, pelo amor de Deus, esse é um assunto médico. Deixe os médicos falarem sobre ele, entendeu? Os médicos vão dizer se é bom, se não é bom. E além dos médicos, você tem a opção, quando você for ao médico, se você precisar, de usar ou não. É simples assim, ninguém vai te obrigar a usar. E ninguém vai te obrigar a não usar também. Entende? Então, assim, essa movimentação toda que a gente está fazendo só serve para uma coisa: para os políticos se darem bem, né? E aí eles ficam medindo nas redes sociais o que está sendo mais popular, o que está agradando mais e tudo. Não tem nada a ver com você, com a sua saúde, porque eles não entendem nada disso. A hora que os médicos e os cientistas baterem o decreto e falar, ó, é bom ou não é bom, houver uma conclusão final, eles vão continuar brigando, porque o negócio deles não tem nada a ver com ciência, como tanta gente diz, temos que acreditar na ciência. E outros dizem assim, estamos num período de desespero, temos que usar todas as medidas possíveis. Não interessa.
No final das contas, sabe o que interessa? Aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. O que interessa é a sua vida, a sua realidade, a decisão que você vai tomar e que ninguém vai poder tomar por você. E não vai ser a sua opinião convencendo os outros que vai mudar nada. Você não vai poder tomar mais ou menos cloroquina porque você convenceu um monte de gente nas redes sociais. Então esse é o primeiro ponto do meu vídeo, tá? Não vai ser o único. Eu vou fazer mais um na sequência para falar de outras coisas. Mas o primeiro ponto que eu queria esclarecer era a respeito disso, tá? Eu acho que é importante a gente ter um pouquinho de discernimento quando a gente fala sobre as coisas. E, de novo, o que eu vou falar no próximo vídeo, né, que eu vou gravar aqui na sequência, é exatamente sobre formas, né? Às vezes você pode pegar uma baita de uma mensagem importante e acabar com a mensagem por causa do formato que você está fazendo com ela. Não é verdade? Então é isso aí, pessoal.